Gente, hoje a gente vai fazer uma experiência nova. Nós vamos fazer uma visita virtual. E nós vamos visitar o Marco Aurélio Viterbo, que é daqui de Belo Horizonte, aliás, daqui de Minas Gerais, porque ele é de Sabará. Então nós vamos dar uma viajada hoje para Sabará, para conhecer o espaço que ele tem lá em Sabará, que é a casa dele em Sabará, e vamos tentar fazer da melhor maneira para conhecer tudo que ele tem para nos mostrar lá, porque é um lugar super especial. Pena que eu não estou aí presencial, porque eu adoro as minhas visitas, mas para esses tempos a gente achou esse jeito novo de fazer e vamos ver, quem sabe é uma experiência super bacana. Eu vou pedir para o Marco Aurélio se apresentar e aí depois a gente vai acrescentando as coisas aqui pessoais, que nós temos uma história pessoal entre nós. Então vamos lá, Marco Aurélio, tudo bem aí, Marco Aurélio? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. Prazer é meu. Nossa, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com uma pessoa sobre a casa dela, eu acho um privilégio, porque a casa é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Então, assim, é um privilégio as pessoas abrirem a casa pra gente. Tá? Então, assim... Minha casa vai estar sempre aberta para você. Ótimo, muito obrigada. Eu queria que você se apresentasse para a gente situar aqui e aí depois eu complemento a sua apresentação. Ok. Bom, oi para todo mundo. É um prazer realmente estar por aqui. E eu sou de Sabará e fazem 26 anos que eu moro em São Paulo e trabalho na área de interior, design de interior. Acho que eu já falei, né? 26 anos. E quando eu fui para lá, eu ainda não tinha minha casa e um belo dia, a gente tem um terreno muito grande, eu resolvi ter meu espaço aqui, entendeu? Eu sou uma pessoa muito apegada à família, quero estar sempre junto, participando, e é uma coisa que me dá uma energia muito boa poder vir para cá, porque além dos amigos, família, tem toda a questão da natureza que é abundante por aqui. Bom demais, é isso aí. Olha, é o seguinte, o que eu queria complementar é o seguinte, a gente tem uma história pessoal, porque eu também sou de Sabará, eu também cresci em Sabará e vivi até os 17 anos, e nós nos conhecemos desde a infância. Na realidade, na realidade não são os pais do Marco Aurélio, são os avós do Marco Aurélio, que eram muito amigos dos meus pais, então a gente se conhece desde sempre. E o Marco Aurélio, com essa vocação dele para os interiores, ele sempre esteve envolvido com as minhas casas, desde a primeira casa. E tudo que a gente precisava de um socorro, a gente falava, Marco Aurélio, vem aqui, resolve aqui, faz aqui para nós. Inclusive, se der para ver a parede que está aqui atrás de mim na minha casa, foi feita por ele. E todo mundo que vem aqui em casa fala, puxa, mas que montagem maravilhosa. Então, assim, é uma pessoa do meu relacionamento, mas que nesses 27 anos, é claro que a gente teve um distanciamento maior, né, Marco Aurélio? Porque por mais que você venha aqui, a agenda não é assim, não permite, né? Agora... porque eu venho muito rápido, né, para dar uma respirada por aqui. Então, eu nem saio de casa, porque eu venho para descansar mesmo, para pegar uma energia aqui que me faz muito bem, entendeu? Pois é. Olha, para a gente situar aqui, vamos falar da casa agora, para a gente situar é o seguinte, a casa dele está na rua lateral da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que para quem conhece Sabará, é aquela igreja toda construída de pedra, que foi construída pelos escravos e assim que houve a abolição, eles interromperam a construção porque eles já poderiam entrar em outras igrejas. Então, assim, só o lugar onde ela está situada já é um lugar especialíssimo. E a casa dele é uma casa do século XVIII, a casa original, né, a casa que está na rua, é uma casa do século XVIII, totalmente preservada. Claro que ele fez todas as melhorias que podiam ser feitas na casa, né, porque a gente precisa atualizar, mas totalmente caracterizada para você entrar na casa, depois vocês vão ver fotos, são aqueles degraus de pedras totalmente desproporcionais, né, Marco Aurélio, que hoje
Hoje não seria possível de jeito nenhum, né? Mas está totalmente preservada. É aquela casa clássica de uma porta e duas janelas, né? E uma casa também num conceito que a gente não tem hoje mais, porque não é permitido pelas leis da construção e de arquitetura, é uma casa de parede meia, né? Então para os dois lados, Marco Aurélio? Para os dois lados. Para os dois lados. E aí o que acontece? O fundo se abre um pouco. É irregular o lote, não é isso, Marco Aurélio? Isso. Ele vai abrindo, tem uma largura quase que o triplo ou mais da fachada. Olha que interessante isso, porque os lotes também eram muito, o jeito de venda, de negociação, era uma coisa muito irregular. Eu tenho a impressão que até nesse momento, talvez fosse até posse, né, Marco Aurélio? Talvez em 1800. Pode ser. Então assim, o que acontece? A casa dele, essa casa que nós vamos mostrar realmente, ela está situada no fundo desse terreno. E o que acontece? O fundo desse terreno, ele une com outros quintais de outras pessoas. E isso propicia, no fundo da casa, quase que um ecossistema intacto, porque não foi mexido. Tem uma passagem que seria uma passagem que seria para um córrego, mas é um córrego só de água fluvial, né? Pluvial, que é só nas chuvas, não é isso, Marco Aurélio? Exatamente. Então, só para descrever o contexto de onde a casa foi implantada. E a casa é um loft. Agora eu vou deixar para você falar, Marco Aurélio, sobre a construção da casa, porque eu não sei assim detalhes. Vamos lá. Tudo bem. Então, na verdade, eu já tinha um sonho, sabe, de ter uma casa lá nesse terreno. Porque é uma mata muito linda, né, que tem lá. Só que o terreno é em declive. E aí eu fiz esse projeto lá em São Paulo com duas arquitetas amigas, a Clarissa Strauss e a Cristiane Sacco. E eu tinha pedido para elas uma casa de tijolinho branca. Até por questões econômicas e como também pelo aspecto que eu acho muito mais cozy, mais confortável, assim. Acho que tem a ver aqui, entendeu? E a casa, ela é um retângulo de 15 metros por 8,5, 9, e ela é em duas águas, o telhado. Até tem um caso muito engraçado que, como a mão de obra foi toda daqui, eles nunca tinham visto um projeto dessa forma. Eles só conheciam essa coisa alta, porque o pé direito tem 6,5 metros. Então eles conheciam essa coisa alta de igrejas. Então os pedreiros falavam que a casa era uma igreja, entendeu? Ainda tinha a parte central de um dos lados, que é a lareira, né? Então tinha a chaminé, né? Que subia aquele coisa. Eles ficavam meio intrigados. Entendeu? Era o altar. Era o altar. Tá então, o que eu fiz? A metade da casa, como o terreno é íngreme, né? Ele é totalmente em declive a partir de um certo ponto, a metade da casa ela está em balanço. Entendeu? A varanda é toda em balanço. Então, quando você chega na varanda, você vê a copa das árvores. Isso é uma coisa muito agradável, né? Muito gostosa. É muito Os agradável. bichinhos vêm visitar. Vem macaco, vem esquilo, vem tucano. É o máximo, entendeu? É muito agradável e até rara, né, Marco Aurélio? Porque essa situação, ela é uma situação única, vamos dizer. Não é uma coisa Exatamente. comum. Porque é claro que hoje, a gente não falou, a casa tem 20 anos. Hoje, isso tudo está muito mais sedimentado, porque você continua plantando, continua cuidando, mas quando você fez, já tinha essa estrutura de plantas e tudo, né? Então, assim, muito interessante isso. Uma coisa quase impossível, né? Quase impossível. Essa estrutura de planta já tinha. Até hoje a gente tem aqui abacateiros, vários jabuticabeiras, laranja, bananeira e um bambuzal ainda tem. Aquele bambu amarelo lá, né, que você lembra. Um bambu raríssimo, inclusive. Não é comum aquele bambu. E eu andei acrescentando umas coisas. Eu plantei um ipê. E é isso, eu gosto muito de planta, né? Aliás, nessa quarentena o que eu tenho feito aqui é cuidar do jardim. Mexer com o jardim, que é um dos pontos altos da casa, né? Eu acho que o jardim... muito legal. E um jardim adulto
É muito bonito, né, Marco Aurélio? Cuidado, né? Porque Nossa, senão também ele não tem limite, né? O jardim exatamente. tem que ser sempre muito bem cuidado. Então é isso aí. Então a estrutura da casa já deu para perceber. É um loft, né, Marco Aurélio? Exatamente, que é dividido em sala, que tem a lareira. Nessa sala eu tenho um apoio de cozinha, que na verdade é um apoio totalmente, porque não dá para competir com a comida daqui, né? Então... A comida chega pronta, né? Chega para esquentar. Às vezes alguém se atreve a fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa rápida. Entendeu? Mas é difícil. E aí eu tenho o meu quarto, que aproveita, que está dentro dessa estrutura única, retangular, com a minha suíte. Consegui fazer um cantinho da varanda que sobrou uma área, eu fiz um pequeno quarto de hóspedes, com banheiro também. E é isso. Na varanda eu fiz eu cresci um pouco a largura e fiz uma hidro. Mas montada. Não é, ela é montada com pastilhas, né? Ela não é uma hidro comprada pronta, entendeu? Ela foi montada aqui. E a parte da frente da casa, que para mim também é um dos pontos altos, é esse jardim, né, Marco Aurélio, que mistura um pouco com a varanda da outra casa. Exatamente. Eu tentei usar o máximo possível que eu podia de material daqui, da região, por exemplo. O piso, eu peguei umas pedras, alguém fala que é minério, uma pedra meio avermelhada, ela é bem irregular. Então eu fui montando esse caminho com essas pedras, fiz muros com a pedra sobreposta, né? Tipo aquele esquema que chama canjiquinha, que você vai sobrepondo as pedras, sabe? Fazendo contorno de jardim. Chama? Sabe? Como é que chama, Marco Aurélio? Tem um esquema que chama canjiquinha, né? Que você faz aquelas pedras filetadas sobrepostas. Sim, sei. Entendeu? Eu fiz isso cercando os jardins. Para crescer tá muito o jardim. Hoje Exatamente. Então o jardim visual pra parede. Exatamente. Isso aí. E é isso. Agora, a casa eu procurei dar um toque daqui, da região, por dentro. Claro que eu trouxe algumas referências modernas, que, aliás, aqui não eram muito comuns, né? Tipo sofás, essas coisas mais básicas, grandes, tipo sofá, poltrona, alguma cadeira, alguma coisa. Eu trouxe um design mais moderno, vamos dizer, bem italiano, tá? Uma linha mais limpa, mais reta. Por quê? Eu tinha muita coisa aqui que eu poderia estar usando no interior da casa. Então, o que tinha de móvel aqui, que era da casa, original da casa, eu mandei restaurar tudo. E fui muito feliz, porque deu para usar praticamente tudo. Entendeu? Mesas que transformaram em aparador. Tem um banco maravilhoso, que é uma madeira só, de 70 centímetros, mais ou menos, de largura. E por aí vai. O que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Eu acho que isso dá uma característica muito forte, é a cara da pessoa que mora ali, tem a história da pessoa. Com certeza. E eu eu acho que um trabalho de design de interiores hoje, para mim isso é muito importante. Você tem que ter a história do cara, do dono da casa. E Marco Aurélio, isso é uma maneira de humanizar, né? Porque quando você traz histórias, referências, é humano, né? É o que a gente tem de essência, né? Não pode faltar. Eu queria te perguntar, você tem lá fora uma cadeira de ferro maravilhosa e dentro da casa você tem 2 cadeiras de ferro. Qual que é a origem dessas cadeiras? A que está lá fora é uma cadeira europeia, que eu ganhei de um antiquário em São Paulo, da René Berrard. Tá? Dentro da casa eu tenho mais 2 pares que eram da casa da minha avó, que eu resgatei na casa da minha avó e trouxe para cá. Olha, eu também não... mas elas não são cadeiras comuns, né, Marco Aurélio? Porque não são essas cadeiras de jardim que a gente vê. Não são, mas eram de jardim. Já, por exemplo, na casa da minha avó, elas eram usadas na varandinha, que antigamente era chamada de alpendre. Alpendre, com certeza, Lá tinha um alpendre, isso mesmo.
Elas são muito lindas, essas cadeiras. Depois vou até observar com detalhes, porque eu achei que todas você tinha trazido, porque eu não as conheço, assim, não são para mim comuns, né? Porque tem aquelas de alpendre tradicional que a gente vê em todo lugar, que são... difícil de descrever, mas que são os galinhos, assim, que tem umas folhinhas. Sei. Né? As suas são outra história, né? Outra história, até o perfil metálico usado é bem diferente. É diferente. Do que a gente vê hoje. É verdade, isso mesmo. Isso aí. Marco Aurélio, você tem um canto aí na sala também que tem uma escultura. Uma escultura. Essa escultura é de cerâmica. Eu adquiri essa escultura lá na loja da Sandra e Márcio, sabe? Em Belo Horizonte. Tá aqui em Belo Horizonte. Que são aquelas esculturas que vinham de Portugal, se não me engano. Essas esculturas a gente vê muito no Rio de Janeiro, onde eu vi mais. E vi essa escultura... Deve ser de Portugal mesmo. Que a influência direta Rio de Janeiro, né? A colônia, exatamente. Né? E você vê que ela tem uma parte dela quebrada, né? Quando eu cheguei com essa escultura aqui na mesa, que é na mesa principal da sala, as pessoas não entendiam. Como que você coloca uma coisa quebrada? Quebrada? Você já comprou isso quebrado? Não é possível. Foi muito engraçado. Mas eu acabei até imprimindo aqui uma maneira das pessoas ver que tudo é aproveitável. Tudo é possível. Tudo tem a beleza. Além de ser uma peça antiga que tem uma super história, né? Com certeza. Eu vi que você tem um cantinho também que tem não sei se é um bule ou uma leiteirinha de ágata azul, daquelas bem antiguinhas. Deve ser daí de Sabará também. É daqui da casa, original da casa. Pois é, eu acho interessante isso, que você trouxe coisas sofisticadas, mas você conseguiu fazer um casamento aí com as coisas que são da origem... Das nossas origens, né? Que são coisas muito simples, né, Marco Aurélio? Porque há um tempo atrás os recursos eram muito poucos e as pessoas tinham muito pouco, né? Mas você não desfez de nada, tá tudo aí. Nada. Né? Olha, eram tantas coisas que até hoje tem coisa que estão guardadas, de vez em quando eu troco, sabe? São muitos objetos, muita pecinha, muita coisa eu fiz quadro, transformei em quadros. Entendeu? Você tinha uns arabescos de madeira na lareira? É na lareira? Na lareira eu tenho um aplique de bronze, né? Que é uma coisa meio romana também. É um detalhe romano. Tem a cara de um imperador. Na verdade, eu não sei o nome dele, mas é um medalhão de bronze. De antiquário também. Foram peças garimpadas em São Paulo. Tá. Olha, gente, e só para vocês observarem no que a gente falou, nós estamos indo de leiteirinha de ágata ou a medalhão. Então, nós estamos assim, tudo é possível e a harmonia é, assim, incrível. Marco Aurélio, algum quadro que, assim, é caro para você, que você gostaria de chamar a atenção? Olha... Na verdade, todos os quadros lá eu gosto muito. São quadros que até hoje eu fico observando e cada vez eu descubro uma coisa. Eu tenho um quadro muito grande que ele chama atenção por causa do tamanho, que é do Fábio Cardoso. Aquele para mim é maravilhoso, Eu também apaixonei à primeira vista. A galerista falou, é seu. Quando apaixona, assim, o quadro tem que ser seu. É um artista carioca, chama Fábio Cardoso, e aquilo tem a ver com o Evangelho de São Lucas. Foi de onde ele se inspirou para fazer esse quadro. Que curioso! É, bem curioso. E aí tem uma mistura, tem um quadrinho de um putti, que é um cupido, que eu garipei numa feirinha na Itália, em Roma. Recentemente eu adquiri um quadro de Mata Atlântica que está sobre a lareira. Ele é a da Leles de Orleans e Bragança, da família dos príncipes a família brasileiros. Imperial, a família imperial, isso mesmo. Ela fez uma exposição muito legal lá em São Paulo e ela retrata a Mata Atlântica e lá na região de Petrópolis, por ali. E ela usa uma coisa interessante, que ela usa muitas aves, né? Então tem arara,
tá. E tem uns pássaros, ela põe um tamanho que é um tamanho surreal, diferente, não tem proporção com a mata. Entendi. Entendi. São grandes os pássaros do tamanho da mata. Exatamente. Mas é uma coisa assim que quando eu vi, é uma coisa que você mergulha olhar, sabe? Tem uma profundidade muito grande, você vê a névoa da madrugada, é muito legal. Ah, bacana. E aí vai... aí vão, eu tenho... tem as gravuras clássicas de mitologia, que eu adoro, né? Eu adoro essa área. Eu tenho um pôster do Andy Warhol, da Marilyn. Sim. E que eu adoro, também foi um garimpo fora do Brasil. E por aí vai. Na varanda eu tenho uns cocares de indígenas brasileiros. E o que eu gosto, se tem espaço, eu tô colocando. Pois é, mas isso é muito importante porque como a ideia do nosso programa é muito mostrar a diversidade e as possibilidades da decoração, você está falando de coisas étnicas, você está falando de coisas clássicas, você está falando de todos os estilos, né? Você está falando de Andy Warhol, então você está falando de contemporâneo, modernismo. Então, assim, você tá circulando por todos os espaços que nós temos e isso no conjunto, na colocação, no feeling, né? na sua expertise, você colocou de um jeito que quando a gente entra, a gente fala, meu Deus, onde que eu vou olhar primeiro? Por onde que eu começo? Né? Porque realmente é um espaço relativamente pequeno, com uma junção de coisas muito díspares, né? Mas com uma harmonia incrível. Isso é que é o diferencial. E isso é que a gente quer mostrar para as pessoas também, porque mas isso combina? Isso dá para a gente colocar com aquilo? Não é bem assim, né, Marco Aurélio? As coisas, se elas são importantes, se elas são boas, elas combinam entre si. É igual muita gente fala, né? Tapete oriental combina. Se o tapete é um tapete de qualidade, ele pode estar colocado em qualquer lugar, porque ele é uma obra de arte, né? Então, assim, é mais ou menos isso, né? Você usou um tapete de pele... Né? Não tem. Você usou um tapete de pele de boi, né? Aí na sala? Usei um tapete de pele de boi branco. É uma coisa muito... É lindo e prático, porque ele não suja, né? Demais, é impressionante. Aquilo parece que ele é impermeável. O boi suja todo lá e depois cai uma chuvinha, tá todo limpinho. É muito fácil de manter. Muito bacana. Marco Aurélio, o que mais que a gente podia falar da casa? Me ajuda aí, porque eu não vi as fotos ainda, então eu tô meio assim, eu tô lembrando as coisas que eu tô lembrando. O que você acha aí, um outro ponto alto da casa? Olha, pra mim, difícil falar com você que tem um ponto alto, porque eu tento usar o máximo que eu posso. Por exemplo, hoje de manhã eu estava lendo um livro na varanda, no sofazinho da varanda. Entendeu? Aí você ouve, tem o barulhinho da água, porque eu tenho uns vasos grandes que quando eu fui na Indonésia eu comprei e eu fiz aquela coisa que é uma fonte, né? Que a água fica girando com aquele... Eu sei. Então você tem aquele barulhinho constante da água, entendeu? Isso já acalma, né? A gente muito, né? E tem os passarinhos, entendeu? Cantando. Então, assim, eu acho que depende do momento, sabe? Ou você fica na varanda, ou você tá na sala assistindo um filme, ouvindo uma música, que é o mais comum, entendeu? Ou tomando sol na frente da casa. Agora, nessa quarentena, tá sendo muito legal, porque eu tenho uma coisa que nunca aconteceu, eu tomando sol com a família, tá? Irmãs, sobrinhas, que é coisa rara.
acho que a gente podia depois aproveitar e fazer esse modelo com a sua casa lá em São Paulo, porque... Ah, legal. Nossa, é uma outra história, né? Tem muita história também, mas... É outra história para contar. Outra pegada, outra história para contar. É um outro momento da sua vida, né? Porque tem quantos anos? Exato. Uns 5? Não, já tem 10 anos. Já tem 10 meu anos? apartamento novo. Pois é. Mas lá também tem uma mistura de coisas, né? Então, assim, de estilos também. Eu acho importante a gente ter oportunidade de ver. Mas, assim, a gente vai finalizar com muito pesar. Você vai ficar me devendo aí um bolo, um pão de queijo. Tô devendo café com bolo, pão de queijo, tudo. Eu não faço visita sem bolo e pão de queijo, tá faltando. Eu tô te devendo um presente, porque eu também não faço visita sem presente. Mas assim, valeu. Você já me deu um presente lindo essa semana. Eu fui num almoço na casa dela, maravilhoso, com a família toda. Isso. Não, que mas foi mesmo. Uma delícia, uma delícia. Coisa de coração, assim. Para mim também, você pode ter certeza, foi um resgate, porque a gente está um pouco distante nesses últimos anos e a gente já foi muito próximo, então eu sinto falta. Mas assim, agradecer super, e eu tenho certeza que vai ficar super legal, porque não tem jeito de não ficar bom com essa casa maravilhosa, com você, com essa bagagem tão grande, né, gente? Eu não falei aí, mas ele tem experiências no Brasil, em vários estados, que cada estado, você sabe que a pessoa tem um estilo diferente, né, Marco Aurélio? Você falou que você trabalhou muito em Brasília, não é verdade? É uma outra perspectiva e tudo. Sem falar um trabalho também no exterior, que você já fez muita coisa fora. Eu sei nos Estados Unidos, não sei se já fez em outro país. Eu sei Estados Unidos, Nova York e Miami. Já fez em outros lugares? Fiz em Londres. Fez em Londres. Então é um currículo muito vasto que faz com que a pessoa fique também, eu sempre falo isso, muito permissiva, porque ela conhece um universo de coisas muito grande. Então isso permite que ela aceite, goste, conheça muitas opções. Então, o mundo é isso, né, Marco Aurélio? Você pegar tudo que está aí ao seu alcance na decoração de interiores e peneirar isso tudo e achar ali o que vai ser legal para o seu cliente, o que vai satisfazer, né? O que vai atender a todas as limitações, as opções. Então, assim, eu acho que você tem aí uma história muito bacana que te faz com um grande diferencial. Obrigado, muito obrigado. Estou à disposição. Então tá bom. Pra gente continuar nosso papo. Então tá, então vai ter a Casa de São Paulo, tá bom? Combinado. Foi um prazer, viu, Maninha? Igualmente, um beijão pra você, Marco Aurélio, fica com Deus. Outro grande. Beijo pra todo mundo aí, tá? Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.